Vocês estão com a Bíblia aí, abrem João, capítulo 1, versículo 9. João 1, 9. Amém? Se vocês não tiverem, a Thaís vai colocar aqui para vocês. A gente vai falar sobre um assunto. João, capítulo 1, versículo 9. Amém? Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Todos nós somos filhos de Deus, sim ou não? Todo mundo é filho de Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Hã? Pergunta boa para vocês, lá para começar, hein? Todo mundo é filho de Deus, sim ou não? Hã? Alguém lá atrás disse não. A gente às vezes abre a internet ou vê a televisão, ou vê as coisas que todo mundo diz, né? A gente pensa que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, sim ou não? Hã? Por que não? Vamos lá, 1 João capítulo 9. Vou ler com vocês, ó. Estava chegando ao mundo a luz verdadeira, que ilumina todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ó, o mundo não o reconheceu, está falando de Jesus aqui. Versículo 11. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Está falando que Jesus veio na terra, Jesus veio no mundo, Jesus veio para as pessoas, só que as pessoas não reconheceram Ele como Deus, como Jesus. Versículo 12, ó. Esse que é o segredo, olha o versículo 12. Contudo, aos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, basicamente, só é filho de Deus aquele que crê em Jesus. Jesus veio, as pessoas que não recebem Ele, que não aceita Ele, que não quer ter comunhão com Ele, essa pessoa não é filha de Deus. Essa pessoa é criatura de Deus. Ela foi criada por Deus, porém ela não é filha de Deus. Mas quem crê em Jesus, olha o verso 12. Contudo, aos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o poder ou deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, uma pessoa que aceita Jesus, que crê em Jesus, ela se torna filho de... Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês creem em Jesus aqui? Vocês creem em Jesus? Amém? De todo o coração? Ou só porque eu perguntei? De todo o coração, né? Agora vamos para o segundo passo. Já que vocês creem em Jesus, vamos aprender aqui com Jesus uma parábola. Essa parábola que Jesus contou é para os filhos. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Tá todo mundo encolhido aí com frio, né? Lucas 15, 11. Tá frio hoje, né? Lucas capítulo 15, versículo 11, ó. Jesus vai contar uma parábola acerca dos filhos. E ele vai contar acerca de dois filhos e um pai. Esse pai representa Deus e esses filhos representam os filhos de Deus espalhados. Amém? Um filho mais velho e um filho mais novo. Vou ler com vocês e a gente vai destrinchando. Lucas 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Ou a parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. E assim ele repartiu as suas propriedades entre eles. O versículo 13. Então, muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então tinha o pai tinha uma fazenda, tinha propriedades, e o pai tinha dois filhos. O filho mais novo falou assim: Pai, eu quero a minha parte na herança. Eu sei que o senhor não morreu ainda, mas eu quero a minha parte que é de direito. Eu quero viver minha vida. Esse foi o filho mais novo. O pai vendeu as propriedades, deu para ele o que era de direito, e ele foi viver a vida dele. Só quero que vocês prestem atenção no versículo 13, ó. Não muito tempo depois, o filho mais novo, imaturo, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, tudo que o pai tinha dado para ele, tudo que era de direito dele, e foi morar numa região distante, e lá desperdiçou os bens irresponsavelmente. Então o filho pegou tudo que o pai tinha dado, viveu de maneira irresponsável, e tudo que o pai tinha dado gratuitamente para ele, ele viveu de maneira irresponsável e desperdiçou tudo. Versículo 14, ó. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Pensei, o pai dele deu muitos bens, muitas riquezas para ele. Só que ele decidiu viver de qualquer jeito, de maneira irresponsável. Então tudo aquilo que ele tinha recebido, ele perdeu. E logo ele começou a passar necessidade. Quero que vocês prestem atenção bem devagarzinho. Versículo 15. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo para cuidar de porcos. A parábola que Jesus está contando aqui é para os judeus. E para os judeus,
pensa assim, a pior coisa que tinha era trabalhar com porco, porque os judeus tinham porco como algo impuro. Então pensa assim, ele não tinha mais dinheiro, tinha perdido todos os bens, estava passando necessidade, e ele foi pedir um emprego pro cara. O cara falou, beleza, eu te dou um emprego, só que esse emprego você vai trabalhar com os porcos. Esse emprego de trabalhar com os porcos não era só um emprego, representava uma extrema humilhação. Pensa assim, o serviço mais humilhante para um judeu era mexer com os porcos, porque na crença deles, os porcos eram animais impuros. Amém? Só para vocês verem. Então ele foi levado assim, ele estava em um lugar onde tudo estava bem, tudo estava indo bem. Ele decidiu viver de maneira independente, a seu próprio modo. Começou a passar por dificuldade, logo caiu em extrema humilhação. Simples? Vamos lá. Versículo 16. E ele desejava, estava com muita fome, ele desejava encher os estômagos com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Os porcos comiam aquela lavagem, aquela comida que eles davam. Ele estava com tanta fome que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. Eu quero que vocês prestem atenção no versículo 17. Ó. Ele está lá vivendo aquela vida, longe do pai, perdeu tudo que tinha, trabalhando com os porcos, querendo comer a comida dos porcos. Quero que vocês prestem atenção nesse versículo. No comecinho desse versículo, ó, no verso 17, ele diz assim, ó, e caindo em, fala assim, caindo em si. O que é caindo em si? Sabe quando você faz algo errado e você, o que eu estou fazendo aqui? Você não, onde que eu cheguei? É mais ou menos o que aconteceu com ele. Que ponto minha vida está? Caindo em si. Ele disse, quanto aos empregados do meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de... Quer dizer, ele parou e se lembrou de lá da casa do pai dele. Caindo em si, na Bíblia, tem outra aparição também dessa palavra que fala quando o homem estava muito endemoniado, cheio de demônio. Jesus expulsou os demônios do homem. A Bíblia fala que quando os demônios foram embora, o homem caiu em si. Por quê? Porque os demônios e o pecado têm um poder. Pensa assim, quando o homem está sob debaixo de influência de espírito maligno, de demônios, ou viver uma vida de pecado, acontece uma coisa com ele. Ele perde, não que ele perde a consciência, mas ele fica cego. Ele perde a noção das consequências que os atos dele vai trazer. Dá um exemplo? Por exemplo, a pessoa que está inconsciente, a pessoa que bebe muito, ela fica inconsciente, senão. É mais ou menos isso, ela fica entorpecida. Então o pecado e os demônios têm esse poder de fazer isso com a pessoa, ela fica entorpecida. Quer dizer, ela começa a tomar um monte de decisão, de atitude, sabe, ela já vive a vida, mas não sabe mais para onde está indo, não sabe mais o que está acontecendo, só vai vivendo. E um monte de consequências vai acontecendo com ela, assim não. Só que quando a pessoa, ela lembra do pai, que foi o que aconteceu com ele aqui, ó, caindo em si, o caindo em si representa ele lembrando da presença do pai dele. O pai aqui na parábola, na história, representa Deus. É a mesma coisa que acontece também quando Jesus chega perto do endemoniado. Quando a gente lembra da presença de Deus, quando a gente lembra do pai, a gente parece que recobra, volta a nossa consciência. Peraí, eu estou vivendo tudo isso daqui, mas isso daqui será que foi a vontade de Deus para mim? Será que eu deveria estar no lugar que eu estou hoje? Será que eu deveria estar vivendo essa vida que eu estou vivendo hoje? Foi mais ou menos isso que ele pensou. Ele falou, ó, caindo em si, ele disse, quanto aos empregados do meu pai, ele nem pensou no pai em si. Ele falou, meu Deus, estou aqui morrendo de fome. E os empregados do meu pai lá na casa dele tem comida. E eu estou aqui, ó, morrendo de fome. Compreenderam? Esse primeiro filho aqui, ele é o filho que ele ama o pai aqui representa Deus, ele até ama a Deus, mas ele decide viver uma vida independente de Deus. Entende? Um exemplo, aquela pessoa que crê em Jesus, já foi à igreja, já recebeu uma oração. Se perguntar se crê em Jesus, ela crê em Jesus. Sabe quem é Jesus? Ela sabe quem é Jesus. Só que a vida dela é uma vida independente do pai. Pensa assim, ela sabe quem é o pai, conhece o pai, sabe onde ele mora, sabe como faz para ter comunhão com ele, mas na prática da vida dela, ela decide viver independente de Deus, sabe? Estão compreendendo? É por isso assim, ela decide tomar suas próprias atitudes, ela decide, não, eu vou vivendo aqui, tá tudo certo. Por isso que nessa parábola, o filho era o mais novo. O mais novo, ele não tinha tanta maturidade, quer dizer, ele não tinha noção das consequências que viriam a acontecer se eles vivessem distante do pai. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês aqui são... Talvez acho que só o Rafa aqui, né? E a Varoa tem filhos, família já. Mas quando você é mais velho, né? Quando você é mais jovem, está morando debaixo da casa dos seus pais, é uma coisa, assim ou não? Quando você sai, você dá de cara com as responsabilidades. Quer dizer, você tem que comer, se você não trabalhar, você não come. Você tem que pagar conta de luz, conta de água, assim ou não?
você começa a lidar, pensa assim, você começa a ter que se tornar uma pessoa responsável. Estão entendendo? Quando você decide viver a vida, agora a vida como um todo, distante de Deus, distante da presença do Pai, a gente é como esse filho aqui. A gente pensa que a gente vai encontrar sucesso, alegria, prazer, satisfação. E tudo que a gente encontra no fundo é tristeza e vazio. É angústia. A gente até se alegra em alguns momentos, que nem esse cara aqui. Ele deve ter se alegrado, com muito dinheiro, esbanjando. Você acha que ele não deve ter amizade, sim ou não? Com muito dinheiro, né? Muitos amigos, coisas boas. Só que quando secou o dinheiro, quando secou as propriedades, pensa assim, quando secou tudo aquilo que o pai tinha dado para ele. E aí? Estão entendendo? Então esse é o primeiro filho, é o filho que conhece o pai, é o filho que sabe quem o pai é, mas ele decide viver uma vida independente do pai. Decide viver, eu vou fazer aqui do meu jeito. Só que esse filho, ele perde muito tempo, pensa assim, por que o filho sai de perto do pai? Eu vou dar um exemplo, quando você começa a crescer, e o pai começa a dar certo tipo de responsabilidade para você, ou você começa a crescer e ter certo tipo de responsabilidade. Esse filho aqui, a imaturidade dele é fugir da dor. Estão entendendo? Eu vou dar um exemplo, vou falar de maneira aberta para vocês entenderem. Às vezes você está com Deus, você está junto de Deus, você está vendo a igreja, você está buscando comunhão com Deus e passa por alguns momentos difíceis. Aí você começa a pensar, poxa, eu estou aqui com Deus e estou passando alguns momentos difíceis. Daí você vislumbra, você olha para as pessoas que estão distantes de Deus e aparentemente essas pessoas estão alegres, estão felizes, estão vivendo o ápice. Só que na verdade aquilo é só uma casca. Se você for puxar a raiz e olhar no interior, é vazio. A imaturidade do filho aqui aparece por quê? Porque ele não suporta um momento de dor, onde ele ia amadurecer e aprender. Ele troca esse momento aqui, vou colocar a palavra processo, vocês vão entender. Ele não quis ficar ali do lado do pai e suportar o processo de amadurecimento. Ele falou, quer saber? Eu que não vou ficar aqui. Tenho a vida inteira para curtir, eu vou ficar aqui? Deixar de fazer um monte de coisa para estar aqui com meu pai? Não vou nada. Tem um mundo me esperando. Só que ele caiu na ilusão e na besteira de pensar que viver a vida distante do pai, ele ia encontrar alegria, satisfação. Ele ia encontrar algo que de fato ia preencher o coração dele, sabe? Aquele vazio que todo ser humano tem, aquele vazio existencial. Não é à toa que quando ele fala, eu estou morrendo de fome, ele já não pensa no amor do pai, ele já não pensa em nada. Ele pensa assim, meu Deus, o mínimo para existir, o mínimo para sobreviver, na casa do meu pai tem. Eu estou aqui morrendo. Essa fome aqui não fala de uma fome só de vontade de comer, mas fala de uma fome da alma, uma sede, sabe? É uma coisa que todo o coração de todos os seres humanos tem, é a sede da alma. E essa sede só pode ser saciada pela presença de Deus, pela presença do Pai. Vocês entendem? Pensa assim, quando você vem à igreja, quando você está em comunhão com Deus, de certa forma, essa sede é saciada. Mas se você se distanciar do Pai, logo você vai voltar, de alguma forma, a ter sede de novo. E você vai tentar preencher essa sede, esse vazio, esse buraco existencial, como você queira chamar, com diversas coisas, com casamento, com namorado, com marido, com sexo, com droga, com emprego, com trabalho, com dinheiro, com carro, com qualquer coisa que você quiser. Você vai tentar preencher isso, com a beleza, sei lá. Só que nunca vai preencher. Vocês entendem? Porque tem uma parte dentro de mim, de você, que foi criada só para Deus. Pensa assim, tem um espaço no seu coração que só Deus cabe lá. Qualquer outra coisa que você tentar colocar lá não vai preencher. Compreende? Então o filho, ele não quis suportar aquele momento de processo, aquele momento onde você tá saindo da juventude, está se tornando mais maduro, junto do pai. Ele não quis suportar isso. Ele quis, não, eu vou viver da minha forma, da minha maneira. E aí ele vive, faz o que bem entende, com aquilo que o pai deu para ele. Quando o que o pai deu para ele acaba, ele cai em si. Amém? Compreenderam? Vamos lá. Só que lembra que é 2 irmãos. Esse é só o primeiro, esse é o filho mais novo, o imaturo. Amém? Vou dar um exemplo da imaturidade. É como uma criança que você dá R$2 para ela, ela fala, meu Deus, eu tenho R$2. Parece que R$2 dá para comprar o mundo, né? Sim ou não? Eu tenho R$2. Quando você dá 10, então, meu Deus. Só que aquele R$10, ele vai acabar, sim ou não? Só que pensa assim, quando você está perto da presença do pai, se aqueles 10 acabar, o pai te provê mais 10. Quando você está distante do pai, se aquele 10 acabar, você tem que se virar e arrumar mais 10. Estão entendendo? Eu dou um exemplo para vocês entenderem, mas vocês entenderam. Versículo 18, ó. E aí ele começa a pensar. Só que pensa assim, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, ele pegou tudo que ele tinha, que era de direito dele. E ele ia voltar com que cara agora?
junto do pai? Com que cara ele ia voltar lá? Sabendo que ele fez tudo errado, gastou dinheiro tudo errado. Eu quero que vocês prestem atenção, ó. A Bíblia não fala que ele gastou dinheiro com prostitutas. O irmão dele mais velho acusa ele. Fala, ó, esse filho seu aí gastou dinheiro com prostituta. Vocês vão entender. A Bíblia fala que ele gastou de maneira irresponsável. A Bíblia por si não fala com que ele gastou. Sabe-se que não foi com coisa boa, porque o dinheiro acabou. Amém? Ó, Lucas, versículo 18 agora. Eu me porei, ele começa a pensar agora, como que eu vou fazer para voltar na casa do meu pai? Muitas vezes é a pessoa que se afasta da igreja, se afasta de Deus e fica pensando, né? Como que eu vou fazer para voltar para Jesus agora? Como fazer para voltar para Deus? Eu já me droguei, já fiz sexo, já fiz tudo errado, já meti os pés pelas mãos. Como que Deus vai me aceitar? E o que o filho começa a fazer? Que ele começa a bolar algumas desculpas. Vamos ler o versículo 18. Ó. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi. Quer dizer, ele já começa. Meu Deus, o que eu vou falar quando eu chegar lá? Pai, pequei contra ti e contra o céu. Ele já começa a falar, o versículo 19. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como de seus empregados. Então ele chega lá, ele está pensando assim, ele está indo para a casa do pai de volta, ele já está pensando, vou chegar lá e vou falar assim, pai, eu fiz tudo errado, me trata como um dos seus empregados. Quer dizer, me dá um lugarzinho aqui, nem que seja na casa do cachorro. Ele já começa a... Só que eu quero que vocês entendam, o pai aqui representa Deus. Deus é ao contrário, diferente de qualquer pai da terra. Deus, ele é o nosso pai celestial. Qual que vocês acham que seria a reação de um pai normal aqui? Seria bem duro, sim ou não? Um pai normal. Ah, mas moleque, você não fez tudo errado. Eu tirei tudo, cadê o que eu te dei? Tá vendo? Sim ou não? Já vim logo com um sermão, né? Quero que vocês prestem atenção na atitude de Deus aqui no versículo 20. A seguir, aqui é Deus. Pensa assim, quero que vocês imaginem aí, visualizem aí. Deus sentado na cadeira de balanço, uma fazenda, uma propriedade bem grande, aquela fazenda tem uma estrada assim, sabe? Você está sentado aqui, você consegue ver lá. Deus sentado na cadeira de balanço ali e vê o filho vindo. Quando o pai vê o filho vindo, o pai não espera o filho chegar. Ó, o 20, ó. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou, o beijou. Então o pai estava aqui sentado, daqui a pouco, aquele ali é o meu filho. Se levantou e o pai foi correndo atrás do filho. Vocês entendem? Ó, vou ler devagarzinho. Ó. E a seguir, levantou-se e foi para o seu pai, que é o filho indo. E o pai, vendo de longe, o seu pai o viu e, cheio de amor, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Esse é o coração de Deus, quando uma pessoa se afasta, quando uma pessoa vive distante da presença dele, buscando alegria, buscando prazeres, que ele já sabe que a pessoa não vai encontrar. Sabe, ele deixa a pessoa ir. Muitas vezes, eu não vou dizer sempre, né? Mas tem queda que a gente toma, não é Deus que faz, é a gente mesmo, que é saudável, que é boa, sim ou não? Tem coisa, um exemplo, se você não cair de bicicleta, você nunca vai aprender a andar. Quando você é criança, você está aprendendo a andar. Se você não cair, você não vai aprender a andar. Então pensa assim, o pai podia ter falado, não, você não vai, você vai ficar aqui. Não, o pai falou, vai. Só que o pai falou, vai, já sabendo que tudo que ele ia fazer ia dar errado. Então o pai já estava esperando a volta dele. Mas como que o pai estava esperando a volta dele? Cheio de amor, cheio de compaixão no coração. Esse é Deus. Quando eu e você falha, quando eu e você peca, quando eu e você faz coisas que a gente sabe, não precisa ninguém falar para nós. A gente já sabe na nossa consciência que aquilo está errado diante de Deus. Você entende? Só que o que as pessoas fazem? Quando você, vamos dizer assim, a maioria das pessoas, quando elas erram, quando elas pecam, quando elas fazem algo que elas sabem que desagrada a Deus, em vez de elas se aproximarem ainda mais de Deus, elas acabam se afastando. Em vez delas... Pensa assim, se eu errei, se eu pequei, se eu falhei, em vez de eu me afastar, eu devo me aproximar. Porque Deus é o único capaz de me dar força para eu não cair no mesmo erro. Vocês entendem? Tem pessoas que, quando ela erra, quando ela peca, quando ela falha, em vez dela se aproximar ainda mais de Deus, ela se afasta. Quando na verdade deveria ser o contrário. Se você conseguisse fazer sozinho, não precisava de Deus. Entende? Se você conseguisse viver sozinho a sua vida e fazer boas escolhas e ter um bom caminho, para que Deus? Sim ou não? Agora, se você errou, se você falhou, talvez o Rafa vai explicar melhor essa parte, né? Você que é pai, se sua filha vem errar, você vai ficar triste, corrigi-la, mas você não vai expulsá-la de casa. Sim ou não? Quer dizer, você não vai deixar de amar. Assim é Deus. Por isso que Deus ama as pessoas que, mesmo que estão lá fora,
a gente leu no começo aqui que nem todos são filhos de Deus. Mas Deus ama essas pessoas que ainda não são filhos dele, sim ou não? Sim. Deus espera que eles venham, que nem a gente leu em 1 João, Deus espera que eles venham e que eles reconheçam a Jesus, para que Deus possa se tornar o Pai. Por que Deus quer se tornar Pai? Porque Deus quer que a graça e a presença dele habite em você, que os demônios, que os espíritos malignos que prendem a vida das pessoas que não têm a presença dele se afastem, e que essa pessoa possa ter uma vida plena na presença dele. Vocês entendem? O desejo de Deus não é de tornar você uma pessoa religiosa, uma pessoa, sei lá, que as pessoas quando falam igreja, as pessoas já imaginam 1 milhão de coisas. Sabe, a igreja não é uma religião. Jesus, o evangelho não é uma religião. É um relacionamento de um pai com seus filhos. Amém? Compreenderam? Versículo 21, ó. Ele vai lá, dá aquela desculpa toda que ele tinha falado com o pai, ó. O filho disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas, versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga-me a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calce os seus pés. Quer dizer, ele chegou cheio de desculpa. O que o pai fez? Abraçou ele, falou: não, esquece. Falou para os servos: tragam a melhor roupa, coloca um sapato nele que ele está descalço, e colocou um anel no dedo dele. Quer dizer, a posição de filho que ele tinha perdido na cabeça dele, que ele queria voltar como servo, para o pai ele continuava sendo filho. Você entende? Então o seu pecado, o seu erro, a sua falha, a sua distância que você pensa estar de Deus não define quem você é. Sabe, você pode estar distante de Deus, ter falhado, ter errado, mas se você voltar, o pai continua sendo o mesmo. E a atitude com você que ele vai ter vai ser a mesma atitude que ele teve no começo. Uma atitude de amor, de eu amo você e que bom que você voltou. Compreenderam? Essa foi a atitude do pai. Esse foi o primeiro filho. Vamos lá, vou ler o 22 para a gente ir para o 23. Ó. Mas o pai disse, olha o coração do pai, disse aos seus servos, seus empregados: depressa, traga a minha melhor roupa, vistam no meu filho, coloquem nele um anel e calcem os pés dele. Versículo 23. O pai faz um churrasco, ó. Traga-lhe um novilho gordo, matem e vamos fazer uma festa para comemorar. Por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Quando uma pessoa que está distante de Jesus, quando uma pessoa que estava longe de Deus, sofrendo, escravizada pelo mundo, pelo pecado, pelos demônios, cega na ilusão, quando ela cai em si e fala: não, eu preciso voltar. Sabe aquela pessoa que eu não tenho nada contra a pessoa que bebe, amém? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a pessoa começa a beber e ela começa a falar: meu Deus, não era para eu estar aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu sou de Jesus. Já viram isso ou não? Parece que ela cai em si, né? Parece que ela começa a colocar tudo que está dentro, né? Eu amo as pessoas, amém, igreja? Só estou dando um exemplo. É mais ou menos isso que acontece. Ele caiu em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo distante do pai? E quando ele volta, o pai faz uma festa, amém? A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. O que é um pecador se arrepende? É aquela pessoa que cai em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Se eu continuar nessa vida aqui, o caminho que me espera não é ao lado de Deus. Está entendendo? Tem coisas que não precisa ninguém falar para você. Você mesmo sabe. Tem uma coisa que Deus colocou dentro de você, que tem dentro de todo ser humano, que é a consciência. Tem duas coisinhas que convencem o pecador. Tem a sua consciência que está do lado de dentro, e tem o Espírito Santo que está ao seu redor, falando para você: ó, não é para você fazer isso. Você sabe que esse não é um caminho. Sim ou não? Aí quando você faz, daí? E muitas vezes você fica tentando fugir daquela vozinha da consciência, sim ou não? Não, vou fazer aquilo, ninguém está vendo, não tem nada a ver. As pessoas podem não estar vendo, mas dentro de você, você sabe o que você fez. Quer dizer, você pode esconder das pessoas, mas de Deus, da sua consciência, você não consegue fugir. Vocês compreendem? Amém? Vamos lá. O coração do pai é de alegria, verso 23. Traga-lhe um novilho gordo, um boi grande, né? Na verdade aqui um novilho é um cordeiro. Trazendo para nós aqui um churrasco, vamos comer picanha, vamos comemorar. Verso 24, aqui é o outro filho, que é outro tipo de filho. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Aqui ainda é o pai se alegrando. Então o pai se alegra, fez grande festa. Então, o versículo 24, antes da gente entrar no outro filho, né? O versículo fala que a perspectiva que o pai tinha era que o filho estava morto. E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que as pessoas que estão longe de Deus, longe da presença de Deus, elas têm a aparência de vivo, mas interiormente elas estão mortas. Diga, mas como é que a pessoa está morta? Se eu falo com ela, se eu converso com ela, passo um mês com ela, não faz um desafio.
passa o mês, faz o teste, passa o mês, um mês todinho, com uma pessoa que tem a presença de Deus, depois passa um mês com uma pessoa que não tem a presença de Deus, está distante do Pai, e aí você me fala o resultado. Você vai ver que a pessoa está morta, não por fora, mas interiormente, ela não tem a vida que vem de Deus. Compreende? Vocês entendem? Por isso que o mundo lá fora precisa de nós, filhos de Deus. Vocês vão ler ainda que tem uma responsabilidadezinha para vocês que é filho, para revelar o amor de Deus para os filhos de Deus que ainda não sabem que são filhos de Deus e estão perdidos. Amém? Vou ler o 24, bem devagarzinho, ó. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Tá vendo? Voltar ao Pai, voltar à comunhão com o Pai é voltar à vida. A pessoa que já está no fim. Quando ela volta ao Pai, quando ela cai em si, a vida passa a fluir de novo dentro dela. Estava perdida, foi achada e começou a festejar. Agora que entra, ó. Versículo 25. Lembra que eram 2 filhos. Um mais jovem, que foi esse que saiu, fez tudo errado e voltou arrependido. E o mais velho. O mais velho, ele não se afastou. 25, ó. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Estava trabalhando nas coisas do pai. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Uma festa. Versículo 26. Então chamou os servos, ali os empregados, e perguntou o que estava acontecendo. Versículo 27. E ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Então esse segundo filho aqui já não é o filho que estava no mundo perdido, já o filho que estava vivendo com o pai, trabalhando para o pai, melhor dizendo, trabalhando com o pai, mas na cabeça dele ele trabalhava para o pai, e ele vê o irmão dele voltando, e o pessoal se alegrando, o pai dele se festejando, e qual que é a reação dele? Ó? Versículo 28. E o filho mais velho encheu-se de ira, ficou irado, e não quis nem entrar na festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Quer dizer, não, essa festa, por que você está fazendo isso daí? E o pai saiu e foi conversar com ele. Mas o que está acontecendo? Versículo 29. Olha o coração do filho que trabalhava junto com o pai, que já era herdeiro, tinha tudo do pai, mas a mentalidade que ele tinha era de alguém que era escravo. Ele era filho, mas ele olhava para o pai dele como um patrão, como pensa assim, um chefe, não como pai. Verso 29. E ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci uma das tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Verso 30. Mas quando voltou para casa, ele não chama nem de irmão, olha o que ele diz, ó. Quando voltou para casa, esse seu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas, tá vendo? Ele acusando o irmão dele de ter saído com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Ele fala: pai, eu estou aqui todo o tempo com você, estou trabalhando, estou fazendo tudo que o senhor, não desobedeci o senhor em nada, e agora chega esse cara aí, o senhor dá uma festa para ele, eu estou aqui o tempo todo com você, e o senhor não me deu nada. Esse é o filho, esse filho representa aquele que muitas vezes ele já nasceu na igreja, o pai e a mãe já é da igreja, ele já é de Cristo, sim ou não, de certa forma, né? Apesar que você ter pai e mãe cristão significa que você é de Jesus, amém? Cada um tem que ter seu encontro pessoal com Deus. Mas eu vou falando daquela pessoa que ela já está em Deus, ela já está em Cristo, e ela olha para as outras pessoas ao redor, talvez as pessoas que cheguem agora, as pessoas estão começando em Deus e falam: meu Deus, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa, por que não faz comigo? Por quê? Porque o pensamento que ela tem sobre ela mesma é que ela é um trabalhador. O que ele falou aqui? Ó? Eu tenho trabalhado, eu tenho servido o Senhor, e o Senhor nunca me deu nada. Na mente dele, ele pensava que ele precisava fazer coisas para Deus abençoar ele. E Deus fala o que para ele? Não, mas tudo que eu tenho já é seu. O que você está pedindo? O que mais eu posso te dar se tudo já é seu? Vocês entendem? Quando uma pessoa, ela não se afasta de Deus, ela não vai buscar as coisas do mundo, mas ela vive com Deus, vive na igreja e tal, vive na comunhão com Deus. Só que se ela não tem a mente transformada acerca de quem Deus é e de quem ela não desfruta. Sabe? Ela olha para a vida das outras pessoas e parece que acontece na vida das outras pessoas, mas com ela mesmo nada. Mas o problema não está em Deus, o problema está nela, na maneira com que ela enxerga Deus. Que ela pensa que Deus é vamos dizer assim, um empregado. Não, empregado seria ele. Pensa que Deus é um chefe, sabe? Você trabalha, me obedece, e talvez se você me obedecer muito eu vou te abençoar. Quando na verdade a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eu e você somos filhos de Deus, e a gente, por ser filho de Deus, a gente é herdeiro de Deus. Quer dizer, você não precisa fazer nada para ser abençoado.
Se você acha que você precisa fazer alguma coisa para ser abençoado, você não está lendo a Bíblia, ou de ponta cabeça você está lendo ela. Porque a Bíblia fala que o fato de você crer em Jesus, você se torna filho de Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que Jesus fez para ser abençoado? O que Jesus fez para ser abençoado? Quando Jesus veio como homem na terra, a gente sabe que Jesus é Deus, mas quando Jesus veio como homem, como ser humano, o que ele fez para ser abençoado? Nada. Ele simplesmente era o filho de... Eu vou usar um exemplo mais simples ainda. Você tem um pai que tem um terreno, tem um sítio, uma fazenda, um lugar bonito. Quanto seu pai vai te cobrar para você ir lá e visitar esse lugar? Para você desfrutar desse lugar? Vai te cobrar quanto? Nada. Por quê? Porque devido a você ser filho dele, aquilo que é dele também é. Estão entendendo? Vocês compreendem? Então quando você está na igreja, você está em Cristo, você não precisa fazer coisas para Deus te abençoar. Você tem que mudar a mente e entender que tudo já é seu. A Bíblia fala em Efésios que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tudo que você vai pedir para Deus, Deus já te deu. Óbvio que tem coisas que Deus não vai te dar, porque senão você vai fazer que nem um filho, você vai sair fora. Sim ou não? Vamos ser sinceros. Mas eu estou falando assim, aquilo que é bom e aquilo que é necessário para que você viva, coisas boas, já é sua. Você não precisa, sabe, tem pessoas que pensam que ela precisa vir para a igreja e lutar com Deus e brigar com Deus para Deus abençoar ela. Sabe, é que nem Jacó. Deus, se você me abençoar, eu não te largo. Não é assim. Deus já nos amou em Cristo Jesus e Deus já nos abençoou. Quem precisa tomar consciência disso é eu e você. E não ter ciúme das pessoas. Sim ou não? Não ter ciúme dos irmãos. O que esse filho aqui demonstrou? Que ele era velho de idade, trabalhava, suportou o processo ali do lado do pai, mas não tinha entendido nada. Vocês, né? Ele passou ali, trabalhou pelo pai, fez tudo que fez pelo pai, mas no fim das contas ele não estava entendendo por que ele estava passando aquilo ali. Porque, talvez não sei se vocês vão entender, tem um homem na Bíblia que ele foi muito provado. Vocês conhecem Jó? Sim ou não? Já ouviram falar de Jó? Por que Jó foi provado? Qual motivo? Se você for buscar a Bíblia, qual motivo que Jó foi provado? Pelo simples fato dele ser um homem justo. Por que coisas difíceis aconteceram com Jó? Porque ele era justo, porque ele já era bom. Deus não estava testando ele para ele ser bom e depois abençoar ele. Não, Jó já era um homem íntegro e fiel e honesto e que se desvia do mal. Vocês entendem? Então, quando você já está em Deus, quando você já está em Cristo, você não precisa fazer nada para Deus te abençoar. O desejo de Deus é que você, de fato, desfrute daquilo que Ele já te deu. Só que Ele anseia e deseja que você conheça Ele. Que você compreenda como Ele é. E como Ele, não vou dizer como Ele funciona, porque Ele não é uma coisa, mas como Ele se relaciona. Você vai parar de ficar dando murro em ponta de faca. Estão entendendo? Tem cristão que ele passa a vida inteira pedindo coisas para Deus, que se ele for ler a Bíblia, já é dele. Estão entendendo? Que Deus já deu. Um exemplo, Deus deseja que você tenha uma família, uma esposa, filhos, uma casa abençoada, que você tenha saúde, que você possa ter condições de cuidar dos seus filhos, que você tenha uma esposa e um marido abençoados, sim ou não? Que você e sua casa sirva a Ele. Vou dizer assim, talvez o servir as pessoas pensam em vir só à igreja. Vou colocar em palavras mais simples. Deus deseja que você e sua casa seja salvo, que não vá para o inferno. Sabe, tem pessoas que pensam que a ideia de Deus é mandar todo mundo para o inferno, quando na verdade não. A Bíblia fala que Deus deseja salvar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é um dos motivos, não o principal somente, mas um dos motivos que Jesus não voltou ainda? Quantos de vocês já ouviram? Jesus está voltando. Já ouviram? Já ouviram isso? Qual é um dos motivos que Jesus não voltou ainda? Pensa aí comigo. Fala aí, Vini. Qual um dos motivos você acha que é? Profecia, faz sentido. É um dos. Mas não é esse ainda que eu estou falando. Profecia faz sentido. Qual é um dos motivos? Por que Jesus não volta agora? É isso aí. A Bíblia fala que a demora de Deus, na verdade não é demora. Aos nossos olhos é demora, mas aos olhos dele é a paciência. A Bíblia fala que na paciência de Deus, muitos filhos que estão aí longe, Deus está esperando que eles voltem. Vocês entendem? Pensa assim, se Deus quisesse condenar todo mundo para o inferno, Ele só ia aparecer agora. Sim ou não? As pessoas estão tudo vivendo a loucura do mundo, sim ou não? Vocês entendem? O desejo de Deus é salvar. Deus é bom, Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Vocês entendem?
A Bíblia fala que Deus criou o inferno para o diabo e para os seus demônios. Pensa assim, quando você olhar para você, quando você estiver em casa, se você olhar no espelho, não deixa o diabo colocar na sua mente que Deus criou você para ir para o inferno. É mentira. Vocês entendem? Deus criou você para viver eternamente ao lado dele. Certo que o pecado atrapalhou isso e os demônios também. Mas o plano original de Deus é ter você perto dele eternamente. É isso que vai acontecer no fim de todas as coisas. Vocês entendem? Essa é a diferença daqueles que têm o Espírito Santo e que vivem na casa do Pai. Pensa assim, aquele que vive na casa do Pai. Isso daqui talvez seja um pouquinho forte, profundo, não sei se todo mundo vai pegar, mas vou falar. Aquele que vive na casa do Pai, ele trabalha para o Pai, ele serve junto com o Pai. Ele está fazendo aqui, mas ele sabe que a recompensa dele não está aqui, está lá na eternidade. Sabe? Ele serve os irmãos deles aqui, não tem ciúmes do irmão. Quando o irmão pensa assim, o irmão foi lá, bebeu, fumou, usou droga, matou, fez tudo de errado. De repente o irmão volta arrependido. O filho que está aqui dentro, ele serve esse irmão que acabou de voltar, com o amor que vem do Pai. Ele tem prazer em fazer isso. Você entende? Por isso que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu e o seu próximo, o seu irmão, como a ti mesmo. Então o filho que está aqui dentro, ele não olha para as pessoas como as pessoas se veem, ele olha para as pessoas como o Pai as vê. Vocês entendem? Então o filho que está dentro, a mentalidade que ele tem que ter é de alguém que está cooperando e trabalhando com o Pai, que era o que esse filho aqui estava fazendo. Esse filho estava fazendo, esperando receber, vamos dizer assim, agrados, sim ou não? Só que o pai estava falando, filho, já tem uma recompensa eterna preparada para você. O que mais você está me pedindo? Sendo que o que há de maior valor já te dei. Já é seu, você não precisa fazer nada. Estão entendendo? Por isso que quando você vem para Jesus, você decide viver para Cristo. E eu não quero me deixar levar por esse mundo. Eu não quero viver igual esse mundo vive. Eu não quero guiar minha vida, as minhas decisões, meus pensamentos igual as pessoas desse mundo vivem. Eu quero viver segundo a vontade do Pai e a palavra do Pai. Quando você decide fazer isso, a Bíblia fala que você não só vai viver perto do Pai, mas você vai estar galgando recompensas eternas. Você entende? Eu vou colocar em palavras mais simples para vocês entenderem. Quando você decide viver aquela vida que aos olhos do mundo é uma vida careta, né? Sei lá. Você é da igreja, você não bebe, você não fuma, você não faz sexo. Não, que graça tem isso? É porque essas pessoas nunca provou o Espírito Santo, né? Mas elas vão em nome de Jesus. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você decide viver essa vida distante de todos esses prazeres, que na verdade é como tomar um pouquinho de como é que é aquela coisa que dá um êxtase assim, esqueci o nome. É como tomar algo que te entorpece por um instante, depois passa o efeito daquilo e você quer mais. Quando você decide não viver essa vida, quando você decide viver, eu quero viver para Jesus, eu quero fazer o que é certo aos olhos do coração, aos olhos do Pai, de acordo com a vontade e a palavra do Pai. Quando você decide viver essa vida, o que você vive não é só para esse tempo presente, contra para a eternidade. Tudo que você faz para Deus, tudo que você faz para as pessoas, por exemplo, que estão aqui, que amam a Deus, as que vêm, as que já estão, você não está só acumulando, recebendo bênçãos passageiras. Você está vivendo a vontade do Pai, que é galgar, que é guardar para você coisas eternas, tesouros eternos, coisas que você não vai conseguir comprar, nem se você pudesse com o seu dinheiro e com as suas forças. Não sei se vocês entenderam. Compreenderam? Quando você trabalha com o Pai aqui, por amor a Ele e ao reino dEle, as coisas eternas lá estão te esperando. Isso não significa que você não vai ter boas coisas aqui, de maneira nenhuma. Uma vez Pedro perguntou assim para Jesus, Jesus, e nós que largamos tudo por amor a você? Jesus falou assim, vocês vão receber 100 vezes mais nessa vida, casa, pai, irmão, mulher, terras. Só que ele colocou uma coisinha, com perseguição. Deus falou, você vai ser muito abençoado, só que vai ter uma coisinha, vai ter perseguição. Você entende? Quando você decide viver para Deus, quando você decide viver de fato a vontade de Deus para a sua vida, às vezes as pessoas ao seu redor não vão te entender, e muito menos as pessoas do mundo. Essa que seria a perseguição. Seria, sabe quando você sente que não se encaixa? Sim ou não? Já tiveram isso? Sim ou não? Esses são os dilemas da alma. O que é os dilemas da alma? Você sente que não se encaixa, que você tem que fazer as coisas para ser aceito pelas pessoas, né?
Esses são os dilemas da alma. Quando uma pessoa está doente na alma, como esse filho aqui, ele faz coisas para se sentir alguém. Ele faz coisas para chamar atenção para ele. Na verdade é aquele vazio, aquele oco que está lá dentro. Vocês entendem? O que são dilemas da alma, Igor? Pessoa que está ferida na alma. Tem uma ferida lá dentro que ela não perdoou. Tem aquela rejeição lá dentro que ela, minha vida não presta, minha vida é só sofrimento mesmo. Tem aquela solidão que ela sente, sabe? Ela está no meio de todo mundo sorrindo, mas dentro dela aquela solidão, aquele peso de solidão. O que é isso? É um dilema da alma. Isso só cura quando você tem uma comunhão plena com a presença do Pai. Isso não cura com sexo, isso não cura com namorado, com droga, com o que você procura, não vai. É um paliativo. Passa por um instante, mas depois volta e volta pior. Eu vou dar um exemplo da pessoa que bebe de novo, meu Deus. Eu não tenho nada com a pessoa que bebe. Agora a pessoa que bebe, o pessoal chama que ela fica, eu esqueci o nome da palavra. Hã? Não, quando ela bebe muito. É embriagada, chapada, né? Porra, sei lá como que é que fala. E aí a pessoa dorme, né? E acorda no outro dia, como que ela fica? Ressaca, com dor de cabeça, né? Fica passando mal. É a mesma coisa. As coisas do mundo, ela faz isso com a sua alma, com o seu interior. Você tem aquele prazer, aquela alegria naquele momento, mas quando aquilo passa, parece que um peso do mundo vem nas suas costas. Estão entendendo? Com a presença de Deus é diferente. Com a presença de Deus, por mais que você passe momentos onde você vai ser talvez aperfeiçoado, você vai passar por pressões, por tentação, mas por você estar do lado do Pai, as coisas não desabam em cima de você. A Bíblia fala que Deus não vai permitir com que você passe uma tentação que você não é capaz de suportar. Então Deus não deixa chegar esse tipo de coisa até você. Você entende? E se você vier passar um momento difícil, poxa, eu estou aqui com Deus, eu estou passando um momento difícil, é porque aquilo na verdade está servindo para o seu benefício. Está servindo para você se tornar mais maduro. A Bíblia fala em Pedro, para que a sua fé se torne mais autêntica. Vocês entendem? Então ao lado de Deus, até o sofrimento é benéfico. Agora quando você está no mundo, até o que é bom é ruim. Quando você está no mundo, quando eu falo no mundo, eu falo distante, com seu coração distante do Pai, até o que é aparentemente, né, incrível, no fim é tristeza. Com Deus não. Com Deus você pode passar momentos de tristeza, mas no fim é alegria. Compreenderam? Esse é o coração do filho. O coração do filho que está do lado do Pai, ele trabalha, o coração correto agora, não falando desse filho, como esse filho deveria ser. Ele deveria trabalhar e servir ao Pai, mas não olhando somente recompensas ou esperando coisas do Pai. Porque no fundo, aquilo que ele está esperando receber do Pai, já é dele. Compreenderam? Eu vou ler para vocês, para não ficar nas minhas palavras. Ó, vou ler o finalzinho. Versículo 30, a gente parou. Ó. Mas quando voltou para casa, seu filho esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Versículo 31. E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Olha o que o pai disse. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é... O que ele estava cobrando do pai? Pai, mas eu estou aqui. Para mim nunca tem uma coisa boa. O pai falou, mas como assim? Estou te entendendo. Porque tudo já é seu. Versículo 32. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então Deus chama você para se alegrar quando uma pessoa, quando um filho que estava distante dele se aproxima. Por quê? Porque é assim que o pai vê. O pai tem muita alegria. A Bíblia fala que ele tem mais alegria no pecador que se arrepende do que um dos justos que não precisa de arrependimento. Compreende? Igor, o que Deus está tentando ensinar para nós aqui? Deus está tentando ensinar para nós que ninguém é melhor do que ninguém. Você entende? Não importa a situação financeira ou a condição social que você está. Para Deus não tem isso. Para Deus todos somos iguais. Não tem raça, não tem cor, não tem nada. É todo mundo aí é igual. E Ele espera que eu e você olhe as pessoas também do mesmo modo. Aprenda a amar as pessoas. Glória a Deus. Vamos lá em Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14, ó. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a pessoa que de fato creu em Jesus e tem o Espírito Santo,
ela vai aprender a deixar o Espírito Santo liderar a vida dela. Como que o Espírito Santo lidera a vida? Igor, como que o Espírito Santo lidera a vida? O Espírito Santo lidera a vida de alguém no momento que essa pessoa tem que tomar decisões, sabe? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que vive distante do Pai, distante de Deus, quando ela tem que tomar uma decisão, ela pensa na melhor forma possível e segundo os recursos que ela tem, ela toma aquela decisão. Talvez segundo os conselhos dela ou conselhos de terceiros. Simples, uma pessoa distante do Pai. Uma pessoa que tem um Espírito Santo e que está junto do Pai, quando ela tem que tomar uma decisão, ela pergunta primeiramente a Deus. E aí o Espírito Santo passa a governar a vida dela. Por quê? Porque ela não dá um passo. Quando eu falo um passo, não é andar não, né? Quando eu falo um passo, eu vou dar um exemplo. Um passo que vai mexer muito com a sua vida. Por exemplo, mudo de trabalho, não mudo de trabalho. Senhor, você acha que eu devo fazer uma faculdade? Deus, você acha que eu devo abrir um negócio? Deus, você acha que eu devo ir para esse lado? Você acha que eu devo... Vocês entendem? Coisas que são... Deus, você acha que eu devo casar agora? Compreende isso? Então, a pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela não toma decisões importantes, sem antes falar com... Tinha um homem na Bíblia que ele nunca perdia uma batalha, né? Quem era esse homem? Davi. Por quê? O que ele fazia? Sempre antes dele fazer qualquer coisa, ele consultava a Deus. Se Deus falasse para ele vai, ele ia. Se Deus falasse fica, ele ficava. Não importa. Pensa assim, quero ilustrar isso para vocês entenderem. Tinha 300 pessoas, 300 homens do exército inimigo. Com Davi tinha 10.000. Davi já sabendo que estava ganho, Davi falava, Senhor, eu vou ou eu fico? Se o Senhor falasse fica, mesmo ele sabendo que estava ganho, ele ficava. Por quê? Porque o que importava não era o resultado que viria, mas o que importava para ele é ser guiado por Deus. Compreender? Vamos lá. 14, fica gravado no coração de vocês aí. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Versículo 15. Agora está falando de mim e de você. Está falando de nós aqui, ó. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente colocar temor ou medo no coração de vocês. Então o Espírito Santo, quando você recebe, ele não coloca medo, pânico em você. Tem pessoas que pensam assim, se eu não fizer isso daqui que Deus está falando, vai vir um raio de mim, eu vou ser castigado. E na verdade não é isso. O Espírito Santo ele vai ensinar você. Ele é manso, ele é humilde, ele é amoroso. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então quando você tem o Espírito Santo em você, você sabe dentro do seu coração que Deus escuta as suas orações, que Deus está com você, que Deus está vendo tudo que está acontecendo com você, e tudo que está acontecendo com você, nada daquilo é em vão. Tudo tem um porquê. Quando essa pessoa está junto de Deus. Amém? Vamos lá, versículo 16. Isso daqui é incrível. Eu lembro da experiência que eu tive com esse versículo. Talvez eu não tenha tempo de contar para vocês. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando o Espírito fala com o seu coração que você é filho de Deus. Isso daqui é incrível. Agora o versículo 17. Presta atenção no 17, para não ficar nas minhas palavras aí, ó. Se somos filhos de Deus, somos o quê? Pensa assim, se você é filho de Deus, você é o quê de Deus? Você é o quê? É o quê? Não, vocês não estão com fé em nada. Vocês é o quê? Estão sem fé, Jesus. Você é o quê? Herdeiro. O que é um herdeiro? Acabei de explicar para vocês. Tô brincando. O herdeiro é aquele que vai receber tudo que é do Pai. Compreenderam? Pensa assim, você só pode receber uma herança se seus pais o quê? Seus pais o quê? Morrer? Sim ou não? Então testamento, fala, essa é sua e quem morreu na cruz por nós? Jesus. A Bíblia fala que Jesus morreu na cruz. Jesus recebeu as heranças do Pai, e por causa daquilo que Jesus recebeu, quando você crê em Jesus, isso daqui é muito incrível. Talvez teria que ter uma semana, fácil, só para te explicar isso aqui. Tudo que é de Jesus agora é seu. Igor, está na Bíblia aí? Está. Pensa assim, para vocês entenderem. Aqui está você, cheio de pecado, cheio de tudo errado, tudo bagunçado, eu e você, tudo errado na vida, bagunçado, longe de Deus, cheio de tudo que está torto. Ali está Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele fez o quê? Ele fez o quê? Sobe aqui, Rafa. Sobe aqui, Rafa. Corre, Varão, vai fazer o papel de Jesus. Não, fica aqui, você vai ser um pecador. Tá aí o Rafa representando vocês. Cheio de pecado, todo bagunçado, fez tudo que não devia na vida. Calma, quando eu tô falando dessa vida, não. Tô brincando. Tá aí o Rafa.
Tá aqui Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele faz o quê? O que é aquele ato da cruz? As pessoas falam, Jesus morreu na cruz, mas o que significa a cruz? O que significa de fato a cruz? Fala assim, substituição. Pensa assim, aqui está Jesus. O Jesus aqui, quero que vocês imaginem onde ele está. Está no céu, junto de Deus, governando o universo. Ele vem como um ser humano, ele se faz carne. Quando ele vai para a cruz, ele faz isso daqui, ó. Ele troca de luz. Isaías 53 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a... Beleza, vocês entenderam que Jesus está com seus pés? Mas e você está na onde? Onde que você está? Onde que vocês estão? Tá vendo? Jesus está na cruz, sim ou não? Jesus está na cruz por causa do quê? Por causa dos nossos pecados, certo? E se Jesus está na cruz por causa dos nossos pecados, nós estamos na onde agora, se nós trocamos de lugar com ele? Aonde que ele estava? E onde que ele estava? Onde que ele estava? Assentado à direita do Pai, com Deus nas regiões celestiais. Efésios diz que nós estamos assentados com Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você entende? Por causa da sua união com Cristo Jesus, tudo que é de Jesus agora é seu. Você entende? Por que os demônios não podem, de maneira legal, colocar a doença no seu corpo? Jesus ficou doente? Compreenderam? Então a doença é algo que não pode. Jesus ficou endemoniado? Sim ou não? Por isso que o demônio não pode. Pensa assim, os demônios, a enfermidade, tudo aquilo que é maligno, ele não consegue ficar no mesmo lugar onde a presença é de Jesus. Compreenderam? Varão. Está perdoado. Perdoados são os seus pecados. Compreenderam? Falei para vocês que demorou uma semana para explicar aqui para vocês, mas vocês entenderam. Então a gente trocou de lugar. Pensa assim, quando você vem até aqui a igreja, pode parecer um ato simples, mas quando você vem aqui na frente, você entrega a sua vida para Jesus, fisicamente você é a mesma pessoa, mas espiritualmente a Bíblia fala que você foi teletransportado do reino das trevas para o reino da luz. Compreenderam? Você é a mesma pessoa, você não muda nessa aqui, do mesmo jeito, só que lá no seu espírito, lá dentro de você saiu da escuridão do reino das trevas e foi colocado no reino da luz. Compreenderam? Por isso que as pessoas pensam que as pessoas talvez não entendam, né? Vou falar que elas pensam que vir e confessar Jesus é uma coisa simples, é só para todo mundo ver que você é da igreja. Na verdade não. Quando você faz isso, acontece algo no mundo espiritual. Você se torna herdeiro de Deus. Tudo que é de Deus, tudo que Deus conquistou em Cristo Jesus agora é meu e seu. Glória a Deus. Fala assim, eu preciso saber disso. A Bíblia fala que se você é herdeiro e você não sabe que você é herdeiro, você vai viver como quem? Como escravo. Compreenderam? Foi o que a gente leu desse homem agora. Vamos lá, no versículo 17, ó. Se somos filhos, então somos herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com... Tá vendo? Co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro. E por eu ter Cristo, eu me torno herdeiro junto com Cristo. Agora, quero ler depois da vírgula aqui com vocês. E por que muitas pessoas, muitas vezes, se afastam? Por causa desse pedacinho aqui, ó. Somos filhos, então somos herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Presta atenção nessa parte, ó. Se de fato participamos dos seus... Lembra que eu li para vocês lá no começo que Jesus, quando veio na terra, ele foi o quê? Quando você fala assim, eu decido servir Jesus, eu quero Jesus, eu quero fazer as coisas segundo Jesus, o mundo vai fazer o quê com você? Vai fazer o quê? Te rejeitar. Quando eu falo mundo, eu não falo as pessoas, eu digo as pessoas que ainda estão na escuridão, e a Bíblia fala que essas pessoas estão com a mente guiada pelas trevas. Então você deve amar as pessoas, amém? Jesus foi rejeitado, mas ele deixou de amar em algum instante? De maneira nenhuma. Ele disse, Pai, eles não sabem o que fazem. Estão entendendo? Então Jesus não fala para você ter raiva das pessoas, de maneira nenhuma. Só que Jesus fala para você que nesse mundo você vai passar por quê? Por que é esse sofrimento? Esse sofrimento é talvez a rejeição que você vai sofrer por crer em Jesus. Talvez a rejeição, talvez você vai ser excluído, você vai ser colocado em um lugar de desprezo por você crer em Jesus. Nesse momento, saiba que você está participando da glória de Deus. Compreenderam? Por que muitos desistem?
Porque quando chega um pouquinho do sofrimento, o que ele faz? Vou ficar aqui com Deus nada. Você entende? Ele prefere passar um momento de alegria com o mundo do que passar um pequeno momento de sofrimento ao lado do Pai. Entendeu? Ele troca 6 por meia, 12. Porque no mundo ele vai fazer o quê? Sofrer. E o sofrimento do mundo tem propósito? A Bíblia fala que o sofrimento segundo Deus gera salvação. E o sofrimento segundo o mundo gera morte. E a morte aqui não é só morrer no corpo, é a morte eterna. Compreenderam? Fala assim, o sofrer, uma leve e momentânea tribulação com Jesus vale a pena. Vale a pena. Sim ou não? Vale a pena. Oh, o Espírito Santo me trouxe um exemplo bem rápido aqui. Eu creio que um dia vocês vão viver isso. Sabe quando você compra uma casa, um terreno, uma casa sua, você comprou só o terreno, e você tem desejo de construir sua casa, sim ou não? Quando você está ali colocando bloco, colocando tijolo, colocando telha, aquele ali tudo é um sofrer? Sim ou não? Sofrimento que eu digo assim, vai exigir de você uma certa dedicação, né? Você vai ter que pagar um certo preço por aquilo, sim ou não? Colocar os pilares, colocar a casa, chamar o pedreiro, fazer massa. Você está construindo a casa. Mas depois que a casa está pronta, como que você fica? Você fica alegre, sim ou não? Fala, uau, ainda bem que eu permaneço. Agora eu vou dar um exemplo que a Bíblia dá. A Bíblia fala que o sofrimento que você passa com Deus é semelhante à mulher que dá um parto. Eu dei o exemplo da casa porque os homens nunca vão fazer parto, então vocês não vão entender o que é isso. A mulher, a mãe, talvez vocês que são jovens aí vocês vão entender, né? A varoa é mãe, ela já vai entender mais rápido. A varoa ali atrás também. A Bíblia fala que o sofrimento com Deus é assim, você sofre, mas quando a mãe pega o bebê no colo, é tanta alegria que ela até esquece do que ela sofreu. Ela tem que fazer força para se lembrar do que ela sofreu, porque o prazer da criança no colo é infinitamente superior. Então quando você sofre, passa por um momento de sofrimento ao lado de Cristo, é isso que acontece. Quando vier a alegria, você vai ter que fazer força para se lembrar do sofrimento, porque a alegria é infinitamente maior. O mundo é o contrário. Amém? Então, ó, somos filhos, então somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Sede de fato participantes do seu sofrer, para que também participemos da sua glória. Então, quando você vem à igreja, quando você vem para Jesus, você vai enfrentar desafio. Você vai ter que aprender a amar, você vai ter que aprender a perdoar, você vai ter que aprender a olhar para as pessoas como Deus olha. E muitas vezes vai doer, sim ou não? Para os frutos do Espírito nascer. Mas aquilo está sendo para um fim ruim ou para um fim bom? Vai no verso 18 aí, ó. Versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar, tá vendo? Considerando que os nossos sofrimentos atuais, coisas momentâneas que passamos, não pode se comparar com a glória que em nós há de se rever. Quer dizer, esse momento de dor não pode se comparar com a glória de Deus que há de se revelar. Quero ler o último com vocês, o versículo 26, Thaís, coloca pra gente. Aí em Romanos, versículo 26. E ó, essa daqui é a última coisa. Tem uma coisa que as pessoas do mundo, quando eu estou falando das pessoas do mundo, não é que a gente deve ter raiva dessas pessoas, eu quero te ajudar a distinguir aqui, amém? Porque um dos motivos pela qual, coisas que a gente tem quando a gente está em Deus, que a gente não tem quando está distante dele. Vou dar um exemplo, uma pessoa que ela está passando por um momento difícil, sabe, o momento difícil que eu estou falando não é só uma coisa ruim que acontece na vida, eu estou falando aquele momento difícil mesmo, sabe, impossível. Quando eu e você está passando por esse momento, a gente tem algo que o filho que decidiu viver, vou colocar essas palavras fica melhor, que o filho que decidiu viver distante do pai não tem. É o que a gente vai ler, ó. Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito Santo, o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma coisa que você tem, quando você está perto do Pai, que as pessoas que decidiram viver longe do Pai não têm, é o Espírito, é o auxílio do Espírito Santo nos momentos difíceis. Sabe quando você está com a corda no pescoço? Não literalmente, mas dentro de você, na sua alma, uma angústia, uma tristeza, você quer pular da ponte, você quer se jogar, você quer correr. Você não. A pessoa que está no mundo, ela quer se livrar daquilo de algum jeito. Nesse momento de sofrimento, de tristeza, aquele filho que decidiu viver junto do Pai, ele tem um Espírito, o Espírito Santo. Essa é a diferença. E o Espírito Santo vai fazer o que com você?
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. A Bíblia fala que na sua fraqueza é lá que o poder de Deus se aperfeiçoa. Onde você é fraco, Deus te faz forte. Tudo isso por causa do Espírito. Você entende? As mesmas coisas que uma pessoa, talvez longe do Pai, perto do Pai, vai enfrentar, são quase as mesmas. Mas a diferença é a maneira com que elas vão lidar com essas coisas. Se você estiver junto do Pai, você não vai lidar sozinho com a vida. Entende? Você sempre vai ter a presença de Deus. Compreenderam? Simples? Põe o 27, Thaís, para a gente encerrar. E aquele que conhece, sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de. Então o Espírito Santo, ele ensina a nós a vontade de Deus. A gente só erra se a gente quiser. E quando a gente decide viver do lado do Pai, o Espírito Santo nos ensina em tudo, tudo. Que decisão você deve tomar, de que lugar você deve ir, se você deve permanecer, se você deve ficar, se é o momento de você dar um passo, se é o momento de você parar. É o Espírito. O Espírito. Glória a Deus. Vocês compreenderam? Feche os olhos agora. Agora é o momento de você falar com o Espírito Santo. Eu não sei que momento você está vivendo, se você talvez é o que está perto, o que está longe do Pai. Mas uma coisa eu sei, o Pai está aqui e com os braços abertos para te receber. Você talvez está vivendo perto do Pai, mas com a mentalidade errada. Peça ao Espírito Santo nessa noite. Peça a Ele que mude o seu coração, mude os seus pensamentos. Oh, Espírito Santo.